Prestem atenção no que eu vou perguntar agora. Quantos viúvos nós temos aqui? Pode baixar a mão. 24 viúvas. 2 viúvos. Casamento mata nós. Mata nós. As viúvas tudo viva. Eu fui num evento de terceira idade. Tinha 40 viúvas e 3 viúvos. Eu cheguei em casa louco. Falei pra minha mulher: você cala essa boca, porque aqui em casa você morre primeiro. Que destino é esse, rapaz? Casamento é igual picada de cobra. Graça e paz a todos, amém? Bom, uma das coisas que ninguém quer é morrer. Alguém deseja? Levante a mão, por gentileza. Certo? Nós não fomos criados para morrermos. Nós somos criados para a eternidade. Mas isso se tornou impossível, ou aparentemente impossível, no sentido literal. Mas há uma maneira de não morrermos, de continuarmos vivos nas próximas gerações, de perpetuarmos o nosso DNA, a nossa visão, de marcarmos pessoas de tal forma que daqui a muitos anos as pessoas ainda falem a nosso respeito. Diga-se de passagem que não é hábito nosso lembrarmos por muito tempo das pessoas. Basta 4 gerações e seu nome já está perdido. Você quer ver? Quantos aqui lembram o nome de seu tataravô? Levante a mão. Só a turma que lembra do tatara. Pois é, eu levantei, mas não lembro não, era só... Tu não lembra não? Poxa. Quantos aqui lembram o nome do seu trisavô? Ó, tem um lá que lembra. 2, olha que legal. Do bisavô, quem lembra do nome do bi? Olha como é que, ainda assim é pouco. Quem lembra o nome do avô? Tem gente que não levantou a mão, então eu vou tentar de novo. Quem lembra o nome do pai? Meu Deus, tem gente que não levantou a mão. Quem lembra o seu nome, pelo menos? Então a melhor maneira de continuarmos vivos é marcarmos as pessoas, é deixarmos marcas nas pessoas, é entender que quando chegamos o mundo é pior, ou era pior do que quando partirmos, porque somos temos uma chamada geracional. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, e o texto que eu quero usar por base é Ruth. Eu gosto demais dessa palavra. Ruth capítulo 21, ou capítulo 4, verso 21, diz assim: e Salmão gerou Boaz. Repita comigo: Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Queremos continuar te ouvindo. Continua falando conosco. Remova todos os obstáculos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar hoje com vocês sobre legado, sobre marcar a próxima geração, sobre fazer com que a nova geração ela seja influenciada por nós. O ministério relevante é um ministério que influencia as pessoas, que oferece oportunidade às pessoas. E muitas vezes
quando estamos inseridos nesse sistema, nem sempre a partida, ela é muito dócil, ela é muito agradável, porque nós não estamos preparando pessoas para nós, preparamos pessoas para cumprirem uma missão. Esse é o propósito. Então, quando vemos pessoas irem, replicarem aquilo que nós iniciamos, precisamos nos sentir lisonjeadas, mesmo que essa partida não seja muito agradável. Hoje eu quero mostrar a vocês homens que romperam paradigmas, homens que fizeram de seu ministério algo marcante, incompreendido muitas vezes por grande parte das pessoas. Eu estava uma vez na igreja de pastor Jorge Linhares, é um amigo, e ele perguntou assim, tinha uma parede grande, ele é pastor batista, e ele perguntou: gente, nós precisamos pintar essa parede. E eu pensei num verde. Quem aqui acha que deve pintar de verde? Aí uns 20% levantou a mão. Ele falou: verde é uma cor bonita, mas tem poucas pessoas. Quem aqui acha que era melhor um azulzinho? Levantou a mão mais uns 20%. Ele perguntou: alguém aqui acha que deveria ser branco? Uns 30% levantaram a mão. E ele disse: então é por isso que eu vou pintar de bege, porque vocês não sabem o que vocês querem. E eu descobri no exemplo que ele estava dando, que um pastor precisa muitas vezes se posicionar, muitas vezes determinar algumas coisas que muitos não vão conseguir entender no momento. E nós temos que compreender dos dois lados. O pastor precisa compreender a mente das pessoas que não conseguem entender o que está sendo feito, até porque o chamado está nele, não nas pessoas. As pessoas também precisam compreender que muitas vezes as coisas vão acontecer e você não necessariamente tem que entender, você precisa respeitar. Porque uma das funções pastorais é fazer com que as ovelhas não morram no percurso, as pessoas não desfaleçam no percurso. Jesus sempre tinha essa preocupação ao encerrar uma reunião. Ele se preocupava em como essas pessoas retornariam para seus ambientes. E um dos maiores desafios pastorais não é mudar você, é mudar o ambiente onde você vive. Muitas vezes nós tratamos pessoas, é como um peixinho, sabe? O peixinho está morrendo nesse aquário, então nós vamos passar uma redinha, tirar esse peixinho e vamos levar para um outro ambiente, um ambiente saudável. Vamos cuidar dele, vamos tratá-lo, botar alguma substância nas águas e já já esse peixinho vai estar recuperado. Mas assim que o peixinho está recuperado, nós então devolvemos o peixinho para o mesmo aquário. Ou seja, ele vai ficar doente de novo, porque ele voltou para um ambiente doentio. Um pastor precisa sobreviver a isso. A dor de ver pessoas que são tratadas da igreja, são escolas, ministérios, células, ensino, mas assim que o culto termina, que a célula termina, que a reunião termina, que o ouvir a palavra termina, para onde você volta? Para seu ecossistema. E aí você começa a notar que a vida não anda, não muda, e se você não tiver maturidade, você vai acabar culpando o único lugar que tem cuidado de você. Mas não é obrigação nossa mudar sua casa, essa é uma obrigação sua, levando aquilo que você recebeu aqui. Jesus não foi mudar a casa do gadareno, ele disse: vai para a tua casa e para os teus e mostra quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti.
Então eu peguei esses dois homens hoje e vou falar rapidinho com vocês, uns 20 minutinhos. O primeiro é Salmão. Quem já ouviu falar desse cara? Levanta a mão. Isso, um grupo tão pequenininho, ó. Parece até que ele não é importante. Pensa num cara maneiro, o tal do Salmo. Pastor, o que ele fez? Já vou te falar rapidinho, depois você lê lá na Bíblia. Tá bom? Que eu não sou obrigado a falar tudo. Vou dar uma informação rápida e na tradução, Cláudio Duarte. Tá certo? Então vamos lá, vamos para a Bíblia, amém? Isso, o povo vem andando, vivendo milagres extraordinários, liderados por um homem fantástico chamado Moisés. O tempo de Moisés passou, o ministério de Moisés se foi, porque chegou um tempo de Moisés partir, mas ele havia preparado alguém, seu nome Josué. Josué não substitui Moisés, não, são missões diferentes. Ele vai desempenhar um papel totalmente diferente, o desempenhado por Moisés, porque pessoas não substituem outras. Pessoas foram chamadas para continuar a missão e não substituir. Por isso você não precisa se comparar, nem se achar superior nem inferior, porque você foi chamado para cumprir a sua missão. Josué então vai liderar o povo, que está desconfiado com a partida de um grande líder. E uma das primeiras, ou dos primeiros desafios é Jericó. Passar por Jericó. Ele é um estrategista, então ele manda espiões observar aquela cidade. Eles vão até a cidade e, para passarem despercebidos, eles vão na casa, ou se hospedar na casa de uma prostituta. Queria lembrar que numa tradução nossa aqui, os caras eram crentes. Mas pastor, foi lá procurando diversão? Não, foi lá procurando proteção. Para passarem despercebidos, eles vão na casa de uma prostituta. A última coisa que poderia se imaginar que se encontraria naquela casa seria o quê? Você acha que a casa de Raabe tinha prazer? Sim ou não? Sim ou não? Sim, é uma hospedaria que mora uma prostituta, tem uma dona lá para fazer o serviço sujo. Na casa dela tinha comida? Provavelmente sim. Uma cama para descansar? Sim ou não? Mas uma coisa tinha naquela casa que ninguém poderia imaginar. O quê? Fé. Onde nós imaginaríamos que na casa daquela mulher encontraríamos uma fé que talvez tivéssemos dificuldade de encontrar no arraial do povo de Deus? Pastor, de onde vem essa fé? Não é difícil identificar a origem. A fé vem pelo ouvir o quê? O que Deus está fazendo. A casa daquela mulher era visitada por muitos homens que vinham de fora das muralhas, trazendo consigo a procura por prazer, mas trazendo consigo as vitórias e o que Deus estava fazendo lá fora. Me parece que cada pessoa que frequentava a casa de Raabe, a cada homem, levava um pouco de prazer, mas deixava um pouco de informação. E se não segue os padrões, eu entendo você, mas está sendo construída no coração daquela mulher, através do que Deus está fazendo lá fora. Porque a fé começa não dentro de você, mas escutando o que Deus está fazendo dentro dos outros. É ouvir o que Deus está fazendo, como Ele está transformando, como Ele está agindo. Raabe começa a ouvir isso, e mesmo com a vida torta, talvez por isso a Bíblia diz: vinde como você está, torto. Eu não estou preparado, tá bom. Eu não sou digno, tá bom. Ele sabe de tudo isso.
Quando os espias chegam, eles encontram naquela casa uma fé extraordinária. Uma mulher que diz para os homens: eu sei que Deus tirou vocês do Egito com mão forte. Eu tenho ouvido o que Deus e como vocês destruíram Sion e Og, os reis dos amorreus. Eu tenho ouvido o que Deus está fazendo lá fora, e de tanto ouvir o que Deus está fazendo lá fora, Deus começou a fazer algo aqui dentro. Isso. Aquela vida também deu a Raabe um alto poder de negociação. Uma mulher habilidosa para negociar. Ela vê no perigo daqueles homens a oportunidade de estabelecer uma excelente negociação. Ela diz: eu vou acolher vocês, eu vou me expor ao risco, é verdade, mas com uma condição: eu quero a salvação da minha casa, a minha salvação e a salvação da minha casa. Eles disseram: então tá bom. Mas para que ela quer ser salva? Seu povo vai ser destruído, sua cidade será arrasada, e ela sabe disso. Onde ela vai morar? Com quem? Pare e pense. Pois bem, Jericó é destruída. Aquela mulher sai de sua casa com seus familiares e vai viver com o povo de Deus. Mas a minha pergunta é: quem se casaria em Israel, ou no povo de Deus, com a ex-prostituta, com a mulher com a vida tão bagunçada? Nenhum homem de Israel ousaria se casar com ela. Não, o passado dela é muito ruim, é manchado. A história da família dela não é boa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem alguém que sabe quem você foi, esse alguém é Deus. Se tem alguém que sabe o que você faz, esse alguém é Deus. E Ele não se enganou, Ele não está preocupado com o seu passado. Ele está querendo saber se você quer ter um futuro melhor do que o que já passou. Nós vamos descobrir aqui que às vezes Deus aceita pessoas que nós rejeitamos, e às vezes Deus rejeita pessoas que nós aceitamos. Samuel aceita Eliabe, Deus rejeita. Deus aceita Cornélio e Pedro rejeita. Observe bem, a vida é assim. Esse é o ministério de um pastor que tem que enxergar coisas que muitas vezes as ovelhas não enxergam. Ele tem que pensar coisas. Ele precisa pensar em segurança, como pessoas saem. Ele precisa em preparar determinados lugares quando vai receber algumas autoridades. Às vezes a preocupação, até com obediência bíblica e com segurança das pessoas, faz com que ele receba críticas, porque alguém não pôde se sentar, porque alguém não pôde passar. É assim. Conversando com o pastor Jeremias Pereira há um tempo atrás, ele me disse uma coisa: pastor Paulo, uma das funções da igreja é humilhar pastor. Às vezes o pastor vem aqui, prega uma mensagem, mesma mensagem, o ano todo com tema. Em dezembro, ele traz um pregador de fora, que prega a mesma coisa que ele pregou o ano inteiro. E aí os membros falam: aí é isso aí que a gente estava precisando ouvir. Eu costumo dizer, e o pastor Paulo nunca vai dizer isso, mas eu não sou pastor aqui, eu posso. Tem ato fúnebre que, se o pastor pudesse, ele oraria dizendo: Senhor, nossa, estou chorando porque a família perdeu, mas estou sorrindo porque eu ganhei. Recebe o teu filho em glória. E não dá cargo aí não, porque costuma, você está rindo, mas é sério.
A prostituta saiu, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Isso, e agora? Agora é que entra o tal do Salmo. Tu acredita que o Salmo casou com a ave? O cara é doido. Uma mulher com a vida tão esquisita, sim ou não? Pois é, querido. Sabe o que Salmo fez? Aceitou alguém que Deus já tinha aceitado. Para de rejeitar a gente que Deus está aceitando. Às vezes, esse dia minha mulher, já faz um tempo, minha mulher falou: Cláudio, essa igreja está uma bagunça. Falei: que bagunça, menino? O pastor dessa igreja sou idiota? Como bagunça? Sou um cara sério? Ela falou: você não viu aí não? Falei: viu o quê? Aquela menina. Falei: que menina? Aquela que estava com o cabelo azul. Foi uma menina no culto que ela pintou um cabelo assim azul. Aqui assim ela pintou vermelho. E aqui era meio laranja. Quando eu entrei que eu vi, eu falei: tem uma arara no culto. Pousou uma arara na cabeça da dona. Foi o que eu pensei, mas eu não falei. Certo? Quando eu cheguei em casa, minha mulher veio falar isso comigo. Eu falei: eu vi, menino. Achei que era uma arara que tinha pousado. Ela falou: você não vai falar nada? Eu falei: fala o quê? Mas isso é um absurdo. Eu falei: menino, deixa eu falar uma coisa pra tu. Olha só. Você é loura? Ela falou: o quê? Eu falei: é isso aí que eu tô falando. Tu é loura? Não. Você tinha cabelo preto, que depois esbranquiçou. E mulher não envelhece, fica loura. Certo? E aí ela falou: é lógico que não, meu cabelo é preto. Eu falei: então, o que é louro? Não é amarelo? Então a menina só pintou de 3 cores. Você pintou de uma só e não me enche a paciência que eu tô com sono. Você tá rindo, mas é a vida de pastor mó barato. Esse dia eu fui pescar. O pastor Vitor Hugo já esteve aqui, não? Chileno? Não. Vitor é um amigão, ele é pastor de uma igreja lá em... onde é o Simonton? Vila Velha. E aí, eu fui pregar na igreja do Vitor, tinha fila para entrar. Falei: caraca, maluco. Vitor, que igreja boa, hein? Lotada. Ele falou assim: porque você veio. Eu falei: ué, quando você está aqui não dá não? Ele falou: dá nada, Cláudio. Eu falei: mas menino, lá na minha igreja também só dá muita gente quando você vai. Eu falei: quer trocar de igreja para ver? Então é tudo igual. E a gente tem que sobreviver. O tal do Salmo casou com a dona. Vamos aqui terminar a fofoca. Ele casou com a dona. A dona engravidou. Sabe como é que é o nome do filho deles? Como é que é o nome? Obed. Obed. A história passou. Como é que é o nome do filho do Salmo? Me ajuda aí, gente. Que eu vou passar de meio-dia, hein? Fica. Jogar areia no almoço de vocês. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. O nome do pai do Obed, como é que é? E o nome do filho do Salmo, como é que é? Aí, ó, já aprendeu a Bíblia. Louvado seja Deus. O tempo passou. O Salmo, ó, morreu. O que aconteceu com o Salmo? Fala com quem está do seu lado assim: você vai morrer um dia. Isso. Aliás, quem está do lado do seu cônjuge aí, levante a mão. Isso. Fala para ele assim: nosso casamento é para sempre. Isso significa que eu ainda vou sepultar você, mano. Olha para mim aqui. Olha aqui. O Salmo morreu, sim ou não?
Sim ou não? Mas sua visão morreu? Nós vamos ver. Vamos ver se o salmo está morto de verdade, ou se alguma parte de salmo ficou vivo. O tempo passou. Uma família vai peregrinar em Moabe. De lá sai a tal da Ruth, uma moabita. Sabe o que o Moisés escreveu? De que ninguém deveria se misturar com o estrangeiro. Pois é. Uma moabita resolve morar no meio do povo de Deus. Uma tal de Rutinha. Pensa numa mulher legal, trabalhadora pra caramba. Eu vou falar algumas coisas que eu acho muito maneira. Primeiro, que a família mudou para Moabe, uma mulher, um marido e 2 filhos. Uma mulher, 1 e 2. Aí o marido aí os 2 filhos casaram com 2 mulheres moabitas. Aí o que aconteceu com o marido das 2? Quantas viúvas nós temos aqui? Não, aqui. Nossa, vocês... Aqui. Quantas mulheres viúvas nós temos? Casou de novo ou não? Levante a mão. Sangue de Jesus. 1, 2, 3. Levanta a mão aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aí em cima tem alguma viúva? Levanta a mão para a gente. Ainda tem mais uma lá, ó, 24. Agora preste atenção no que eu vou perguntar agora. Quantos viúvos nós temos aqui? Pode baixar a mão. 24 viúvas. 2 viúvos. Casamento mata nós. Mata nós. As viúvas tudo viva. Eu fui num evento de terceira idade. Tinha 40 viúvas e 3 viúvos. Eu cheguei em casa louco. Falei pra minha mulher: você cala essa boca, porque aqui em casa você morre primeiro. Que destino é esse, rapaz? Casamento é igual picada de cobra. Vai dissolvendo a gente de dentro pra fora. Olha só. 3 viúvas. Aí 2 viuvinhas, a Noemi e a Orfa, volta para Belém, desiludida. Noemi até falou que o nome dela agora era Amargura, Mara, revoltadinha. Sabe? Porque tem gente que é só se aborrecer. Eu quero morrer, quer nada. Palhaçada. O Elias falou isso quando estava perseguindo ele. Entrou numa caverna e falou: Senhor, eu quero morrer. E Deus deve ter falado: Jezabel está a fim de te matar. Volta lá que eu terceirizo o serviço. Vem para algumas áreas de Campo Grande que morre também, não é verdade? Olha só. Mas ali, uma estrangeira vem. O nome dela é? Como é que é o nome da estrangeira? Fala Rutinha. Não fala Ruth, porque aí fica comum, você esquece. Você tem que falar Rutinha. Trabalhadeira, dona. Foi lá catar as coisas. Tá suadinha. As unhas sujas. Enquanto ela está catando, chegou o dono da terra. Como é que é o nome dele? Boaz. Ele é filho de quem? Fala do Salmão. E lembra do salmão? É o fiote do salmão. O Boaz. O Boaz chegou, está olhando a terra dele, todo mundo trabalhando. Ele olhou justamente para a Rutinha e falou: caraca, maluco, gostosinha. Aquela dona, pegava ela, hein? Aí chegou perto de um cara e falou: quem é aquela lá? De quem ela é? Olha só, atrevido.
Já quer uma mulher para ele. Isso é homem. Deixa eu falar uma coisa para você. O sujeito precisa ser homem e macho. Qual é a diferença do macho para o homem? É que o macho gosta de mulher e o homem tem responsabilidade. Então hoje, às vezes tem mulher que encontra um macho que não é homem. Ele gosta de mulher, mas não quer responsabilidade. E tem cara que é homem, mas não é macho. Tem responsabilidade, mas não gosta de mulher. Tá difícil achar um homem. Minha filha. Se a senhora tem um, esconda. O profeta Isaías já disse que vai ter 7 mulheres para um homem. Tá lá no profeta Isaías, vai lá ler. E a senhora que é solteira, quer caçar um homem para casar, leva ele para tomar banho de piscina. Se ele chegar na beirada da piscina, se alongar e mergulhar, já é um bom negócio. Se ele for pro canto da piscina, lá na escada, segurar no corrimão e descer assim, ó, a senhora passa, deixa para outra. que isso aí veio com defeito de fábrica. Olha para mim. Olha só, o Boaz chegou lá. Eu vou passar uns 5 minutinhos, tá? Você tá rindo, né? Porque você achou um. Porque os homens, esses homens mais velhos, eles são grossos. Homem com acima de 35, eles são difíceis de lidar. Inflexível. Se a senhora falar para ele assim, eu te amo, sabe o que ele fala? Obrigado. Mas se a senhora gritar, barata! Levanta como um troféu. Matou um T-Rex e joga fora. Grita barata para um rapazinho de 22, 25. Grita barata. Ela voa. Não estou dizendo que homem com essa idade não é macho não. Não é nada disso não, viu? Porque tem uns velhos aí que eu vou falar com você. Ruim. Mas vamos voltar pro texto aqui, que isso é outra história. Olha só. Olha só que coisa fantástica. Ruth, capítulo 2, verso 1. Tinha Noemi, a outra viúva, a senhora, o parente do seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, o seu nome era Boaz. A Ruth foi catar espigas na terra dele. Capítulo 2, verso 5. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto, como administrador dos que colhiam: de quem é essa moça? Mas à frente diz assim. Então Boaz, olha o que o Boaz falou: ô minha filha, não vai colher no outro campo não, tá? Fica aqui, pega a visão, fiel. Fica com as minhas moças, porque eu já falei para ninguém mexer com você. Se você tiver sede, bebe água ali no vasinho, tá? A Ruth falou no verso 10: eu achei graça aos olhos do Senhor, né? E eu nem sou uma das suas moças. Se isso não é uma paquera, eu não sei o que é. Sabe o que ele falou? Olha o que ele falou: Ruth, que Deus retribua o seu feito. Verso 12: e te seja concedido o seu galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, cujas asas viesses se abrigar. Aí ela falou assim: o Senhor consola o meu coração. Aí o Boaz falou assim: chega aqui, molha o pão aqui e bota nessa boquinha sua.
Nossa, eu fico lendo isso, eu fico só imaginando as perninhas da Rutinha balançando assim, o coração acelera. Capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ela é estrangeira, sim ou não? O Boaz casou com ela? E por que ele casou com ela? Por que ele não teve nenhum preconceito de casar com uma estrangeira? Porque o pai dele era Salmão, que havia quebrado um paradigma e se casado com Raabe. O que está em Boaz vivo é um pai aparentemente morto. Salmo não estava mais vivo, mas os valores, ao longo de uma caminhada de 49 anos, eu sei que Campo Grande e tantos outros lugares tem um pouquinho do Senhor, certo? Hoje o projeto Recomeçar tem um pouco de vocês, e nós reconhecemos isso. Talvez nem sempre no modelo que vocês gostariam. Às vezes vocês vão ter uns filhos ingratos, fala mal do pai, vai embora, mas não seriam quem são se vocês não tivessem colocado a mão, não tivessem acreditado. Eu encerro aqui o dia, que eu fui sabatinado aqui na igreja. Parece que vem uns direto do inferno para sabatina, para te fazer umas perguntas que nem eles sabem. Está arriscado Deus não saber. E ele quer saber que... E ele notou quando isso começou a acontecer. E aí ele usou a autoridade dele e falou: gente, acabou. Falei: sangue de Jesus tem poder, certo? Eu sou muito grato e nunca vou esquecer isso. Que possamos fazer como Salmo, que continuou vivo no seu filho Boaz, que se casou com a Moabita e que gerou a Obed, que gerou a Jessé e que gerou a Davi. E lá em Mateus capítulo 1, verso 5, o nome da ex-prostituta, porque ela não continuou prostituta, que isso fique claro. Deus não aceitou uma prostituta, porque na verdade Raabe nunca foi uma prostituta, ela estava como uma prostituta, mas assim que Deus assumiu o governo da vida dela, ela se tornou uma mulher de honra. Que Deus continue fazendo isso neste lugar, através do ministério de vocês. Eu queria que você curvasse sua cabeça agora. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de Monte Horebe. E a maneira que é feito nem sempre, ó Deus, por envolver pessoas, ela é perfeita, ela é agradável. Mas uma coisa nós temos que enxergar e admitir: o teu reino só expandiu através do ministério do teu filho. Por isso, ó Pai, nós pedimos longevidade, saúde. Te damos graças, ó Deus, e nos sentimos honrados de podermos participar deste momento. Continua conosco nessa caminhada, é o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé e aplaudir esse homem aí, aplauda a vida do pastor. Amém, que Deus te abençoe, amigo.